Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Nathalie Santiago e a partir desse momento a gente está dando início à primeira edição do podcast Tapajoara. Como eu falei, né, naquela chamadinha lá atrás, o podcast Tapajoara é um plano que a gente namorou durante muito tempo, né, para realizar. E hoje a gente está aqui realizando essa primeira edição, né? Lembrando que essa nossa primeira edição a gente fez gravada, apesar de ser direto, mas que a partir da próxima a gente já vai começar a fazer as edições no ao vivo mesmo, tá bom? Por causa que é o episódio piloto, então é o episódio inicial. E, gente, a gente já vai começar essa edição trazendo um assunto muito interessante, que é economia santarena. A gente vai bater um papo muito especial aqui com a Rosemary Fonseca, a Dona Rose. Ela disse, olha, só me chamam de Rose, então vai ser mesmo a Dona Rose. Ela é, dentre muitas outras coisas, presidente, né, do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial Empresarial de Santarém. Então, eu gostaria, já de antemão, agradecer a senhora, né, por apostar nesse projeto inicial, né, por topar vir bater esse papo aqui com a gente. Boa noite, Dona Rose, seja bem-vinda. Boa noite, e eu queria logo, de antemão, parabenizar pela excelente iniciativa, né, de colocar à frente em Santarém esse programa, que realmente vai dar muita audiência. Pois é, assim, a gente quis trazer justamente essa questão de falar de economia. Ah, mas mulher fala de economia? Fala assim, né, Dona Rose? Fala! Entende muito, inclusive. Entende. Olha, a mulher entende economia desde os trabalhos domésticos. Verdade. Por causa do orçamento que ela faz dentro de casa, né? Ajuda o marido a planejar. Então, isso já envolve a economia. Então, a mulher, desde a sua essência doméstica, ela já vivencia a economia, né? E dentro também das empresas, mulheres têm que estar voltadas para a economia, né? Saber como é que está o cenário do Brasil, do mundo, de Santarém, para poder exatamente ter as suas perspectivas, né, de visão de futuro, né? Verdade. Porque senão fica difícil, né, de planejar algo sem saber como é que estão as tendências, né, do mercado, né? Muito bem, olha, o papo já começou bem responsável aqui. Excelente. Mas olha, para a gente começar, antes de mais nada, me conte, a senhora é nativa mesmo de Santarém, nasceu aqui? Não, eu sou de Belém, mas eu tenho Santarém no coração, né? Há quanto tempo você mora em Santarém? Inclusive, eu sou a favor do estado de Tapajós. Olha, nós também somos. Que maravilha. Quanto tempo a senhora mora em Santarém? Em Santarém já há uns 40 anos. Nossa, que maravilha isso, né? Então, comprou essa ideia do crescimento, principalmente econômico também, né? Com certeza. Santarém tem uma potencialidade muito grande, né? Em vários aspectos ainda até a ser explorado. Tem muito mercado ainda para ser explorado em Santarém. Esse é um ponto e nós temos, assim, dois vetores econômicos que hoje está em alta, que é o do agronegócio e do turismo. Mas você tem um comércio, né, com a prestação de serviço, que tem um maior PIB, maior participação do PIB, né? Apesar de que o agronegócio está crescendo e o turismo, mas o comércio em si, ele tem a maior participação do PIB, né? Mas então vamos falar um pouquinho aí, conhecer um pouquinho da história da Dona Rose. Eu sempre digo que a gente tem sempre um ponto de convergência no qual a gente conta como a nossa evolução profissional. O que a senhora, qual seria esse seu ponto de convergência do seu crescimento profissional? Olha, eu tive uma grande escola, que foi trabalhar 25 anos no sistema Coca-Cola. Então, isso foi o grande aprendizado, isso foi que me deu um norte para as decisões futuras minhas em termos de profissões. Porque eu sou engenheira química, então eu trabalhava dentro do controle de qualidade, depois como gerente industrial e depois gerente geral. E com essa ascensão dentro da companhia, eu tive que fazer vários cursos, né, de MBA, tanto de gestão empresarial como de marketing. E isso voltou para outras situações de gestão administrativa, gestão de logística, né, gestão de marketing. E aí acabou eu saindo do foco de engenharia química, né, para a questão mais empresarial, né? Ah, entendi. Entendeu? 25 anos numa mesma empresa, realmente, né, é algo que
que nos faz... dá realmente um grande aprendizado. Que nos dá um grande aprendizado. Conhecimento imenso. Bom, mas assim, hoje a senhora é presidente do Conselho da Mulher Empresária. Isso. Me conta um pouco sobre essa função e sobre em que consiste esse conselho. Tá, a primeira vez que eu fui presidente do conselho, eu inclusive sou fundadora, né, em 1999. Nós temos 23 anos, né, já o Conselho da Mulher Empresária. E o nosso conselho atua muito mais para fortalecer o empreendedorismo feminino. E nós trabalhamos com a parte de qualificação, a parte de campanhas promocionais e abrange também o mercado na parte social, né? Porque toda instituição ou empresa ela tem que ter o seu lado de responsabilidade social. E nós também trabalhamos. E também estamos voltados para o eixo também cultural. Nós também voltamos com esse programa cultural para poder valorizar e enriquecer cada vez mais os artistas, né? Mas na questão de empreendedorismo feminino, nós trabalhamos desde a questão do MEI, do microempreendedor individual, da EPP, microempresas, para que elas possam cada vez mais crescer, né? Então, cursos, e a gente tem uma parceria muito grande com o SEBRAE. O SEBRAE, inclusive, lançou em Santarém o SEBRAE delas e escolheu o nosso Conselho da Mulher Empresária para poder fazer à frente, né, desse programa, que é riquíssimo. É um programa que traz consultoria, um programa que dá muita palestra, oficinas, e dentro de matérias, disciplinas que são exatamente assim propícias para a situação atual, como marketing digital, um exemplo. Então, nós trabalhamos dessa forma, né, dentro do Conselho da Mulher Empresária. E também somos um braço da Associação Comercial. Todas as atividades da Associação Comercial nós também estamos envolvidas, né? Sim, a senhora falou que a senhora foi a fundadora, uma das fundadoras deste projeto. Qual foi o motivo principal, assim, que levou a senhora a encabeçar esse projeto, assim, vamos fazer isso? O que a senhora viu de déficit dentro do mercado que a senhora achou que poderia ser modificado? Mas, olha, não foi nem nós que lançamos o conselho, foi o nosso ex-presidente Ivaí Chaves, né, juntamente com o Milson, que era da TV Guarani, né? Eles gostariam que a Associação Comercial tivesse já uma integração de mulheres empresárias. E eles começaram a convidar algumas empresárias e a gente topava. E aí a gente viu que era um bom negócio, né? E é um grande aprendizado. A gente está também junto com os homens, né? Empresários. Então, é uma forma de uma troca, né? Aquilo que a gente tem de sensibilidade, a gente tem de razão, e assim a gente vai trocando ideias e cada vez mais aprimorando os conhecimentos, né? Entendi. Outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que é até interessante a título de informação, né, para as pessoas que vão nos acompanhar, você falou que vocês oferecem em parceria muitos cursos de formação. Sim. Então, como é que uma mulher que, por exemplo, estou interessada em fazer, como é que ela chega até vocês? Como é que vocês fazem? A Associação Comercial ela tem um site, né? Então é muito divulgado dentro do nosso site, Instagram, né, o WhatsApp, redes sociais como um todo. Isso é bem divulgado. Às vezes coloca até também dentro de divulgação em termos de TV, que a gente pode anunciar, entendeu? As capacitações. E é dessa forma que a gente trabalha, né? Palestras, normalmente tem palestra a nível nacional. A senhora começou a falar um pouco sobre a sua formação, mas você tinha inclusive me mandado antes, e assim, são várias questões de aperfeiçoamento que você fez. Quais foram os cursos ao todo, assim, de formação, pós, MBA? O MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Foi quase 2 anos, né, de curso. E o de MBA em Marketing também. Fora os outros cursos que o Sistema Coca-Cola fazia a gente participar, que era o ano inteiro, né? E depois que eu saí do Sistema Coca-Cola, eu continuei me aprimorando com formações de conhecimento, com leituras de livros. E quando eu saí do sistema, eu fui fazer o concurso da UFOPA. Eu passei no concurso da UFOPA, né? Aí eu trabalhei na época do reitor Seixas Lourenço, lá na UFOPA. Sim. E dentro da área exatamente de colocar a UFOPA para dentro da sociedade. Então, foi um grande trabalho esse. E depois eu entrei
com a área de consultoria empresarial, como até hoje eu tenho. Mas também eu presto serviço para a Prefeitura Municipal de Santos, também na área de desenvolvimento. Também na área de desenvolvimento? Também na área de desenvolvimento. Tá. É o que eu mais gosto, realmente, porque a gente se sente feliz de ver as outras pessoas crescerem. E você sabe que isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, porque quando você observa, por exemplo, o seu currículo tem várias formações, várias coisas, né? Mas aí você chegou também num patamar de que, eu cresci, outras pessoas também podem crescer. Com certeza. O crescimento, né, a gente tem que estar junto de pessoas que sabem mais do que a gente. É verdade. Para a gente poder aprender, né? Isso, e quando a gente não tem essa oportunidade, a gente tem que procurar os livros, né? Livros, cursos, palestras. A gente não pode parar de aprender. O Aprendizado tem que ser contínuo na nossa vida, entende? Verdade. A senhora passou 25 anos, como a senhora disse, né? Evoluiu vários cargos dentro da Coca-Cola, que foi, né, a nossa primeira informação aí. E o que a senhora poderia dizer assim, qual foi a maior dificuldade que eu encontrei, né, nesse tempo todo que eu tenho de profissão e de carreira, que essa dificuldade eu posso dizer, eu tive essa maior dificuldade enquanto mulher? Comandar homens, eram 200 homens que eu tinha que E a senhora mandava todo mundo? Era. Esse prazer eu não tive. Era. Que interessante. Eu comecei na fábrica do Acre, né? Então, os homens na Acre, eles tinham não foi aqui? Eu comecei também na fábrica do Acre, depois que eu vim transferida para cá. Né? Que interessante. Da qualidade, por eu ser engenheira química, eu vivia muito dentro da fábrica e eu deixava um pouco, realmente, a atenção familiar. Mas a minha sorte é que o meu marido me ajudou muito nessa questão de ter que levar os meninos na escola. Quando tinha reunião, eu não podia sair, porque eu estava testando a qualidade do produto. Toda a parceria com ele, com certeza, foi algo que ajudou bastante. Excelente, porque é uma profissão diferente da minha, é uma troca de informações muito grande, né? De aprendizado mútuo, né? E o Rubem é uma pessoa espetacular, uma pessoa que é um marido muito legal, um pai grandioso, eu digo, é um paizão, e a gente é feliz por isso, porque a gente consegue se entender e levar a vida profissional e familiar a contento, entendeu? Isso. E os seus filhos, quais são as formações deles? Eu tenho 2 de fisioterapia e outro de tecnologia de informação informática, né? Terminou assim, que nenhum pendeu nem para o pai, nem mais o da fisioterapia, no caso. Né? Que está dentro da área de saúde. Da área de saúde, exatamente. Né? Mas assim, não tiveram muito a questão da química. Da influência, assim, da influência. Cada um seguiu aquilo que achava que era bom para ele, né? É verdade. Você sabe que um dos pontos que eu analiso do crescimento da mulher no mercado de trabalho é exatamente a sua formação educacional. A maioria das mulheres nas universidades é mulher, não é homem, entendeu? Que está se formando. Então a mulher, ela tem já essa oportunidade de ter a sua formação educacional, e isso está trazendo ela para o mercado de trabalho. E também dá para observar também assim, a senhora falando, que ela quem procura mais, no caso, essa expansão do conhecimento. Muito mais. Antigamente, a mulher, ela ficava no caixa, atrás do seu marido, quando empresário, né? Ou ela ficava tomando conta de uma compra, ela não ficava à frente, né? Sim. Dos negócios, era o homem, apesar dela trabalhar. Outras ficavam em casa, né? Não tinham essa oportunidade de ir para o mercado de trabalho. E hoje em dia não, a mulher realmente ela está assim com uma participação extraordinária no mercado de trabalho. Você vê assim, se você vê o shopping Rio Tapajós e o shopping Paraíso, 80% são mulheres que estão nas lojas. Verdade. Entende? Então, isso é um número fantástico, entende? Das mulheres participando no mercado de trabalho. E não só mais como funcionárias ou vendedoras, não. E também, o outro lado que eu vejo, é que também você já tem mulheres
no comando de gerência, entendeu? Que antes não era mais homem, hoje você já tem mulher como gerência, né? Gerente geral, gerente administrativo. Antes você só tinha as mulheres assim como um cargo de auxiliar administrativo, né? E hoje elas são realmente pessoas que estão à frente do negócio, né? Hoje, cada vez mais, né, a mulher tem aberto esse caminho, né? Sim, a participação da mulher cada vez é maior. Você falou uma coisa que eu acho interessante, que é a questão da busca do conhecimento através da formação superior. Sim. Né? Só que a gente também tem muita gente, principalmente nesse meio do empresariado, que são pessoas, digamos assim, que elas são mais autodidatas, digamos assim. É, mas ela tem a experiência de vida. Isso. Agora, a minha pergunta é assim. O que a senhora acha? Que vale mais, no caso, vence o talento ou a persistência, digamos assim? Eu tenho um próprio talento para ter negócio. Porque tem gente que tem muito isso, né? Tem. Ou, não, peraí, vou me formar em economia, vou fazer um curso específico para depois fazer o investimento. Ou tudo vai depender de onde você escolhe, né? Onde você está, né? No processo. Um exemplo. Eu tenho um perfil de vendas, né? Então eu vou para o mercado procurar para ser vendedora, né? Para buscar essa situação. E ele já é nato, tem as pessoas que são natas, são as pessoas que têm liderança nata, tudo isso. E isso não quer dizer que não, porque não tenha uma formação superior, que não dá certo. Pelo contrário, tem muitas pessoas, empresários e empresárias, que não têm curso superior e são sucesso dentro das suas empresas. Tem uma alavancagem muito grande, porque ele tem uma vivência de vida e ele tem um perfil dentro dele de negociação, entendeu? De administração, dele mesmo. Já vem, né? Às vezes vem porque o pai trabalhou e aí o filho acompanhou e você que é como vem. A senhora colocou a questão de vivência, De vivência. Então, essa experiência de vida, ela é fantástica, entende? Quando você está no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, como dentro de casa, a sua vivência. Você não vê que os nossos pais, os nossos avós têm sabedoria? Por quê? Porque eles têm uma vivência muito maior do que a gente, viu coisas muito mais difíceis e venceram, entende? Então, são percalços na vida que você passa e que nós não tivemos oportunidade de ver as coisas tão difíceis que eles passaram. E antigamente o empresariado ele não tinha essa oportunidade de estar fazendo uma faculdade. Então era um tino, né? Era um perfil dele que vinha para poder ele engrandecer. E com isso hoje passa para os filhos, e os filhos já estão no curso superior e começa a mudar todinha a participação, né, da empresa em todos os aspectos. Antes não era tecnológico, hoje já é, entende? Por quê? Porque o filho já entende das coisas. Antes já era só loja física, hoje você tem e-commerce, entende? Você antes não fazia delivery, hoje você faz. Então, isso às vezes é por influência da própria família, ou de um filho que tem uma formação, ou do próprio mercado que exige, né, o próprio consumidor. Ele é que dá a tendência para o empresariado de que forma que ele tem que agir. Né? Você tocou num assunto que eu também acho interessante, que foi essa questão de hoje a gente colocar a tecnologia, né, dentro do comércio, Sim. dentro do meio empresarial. Né? Que é uma coisa, inclusive, que ela terminou se intensificando neste período que nós passamos recentemente, da pandemia. Que foi o período de pandemia. Exatamente. Né? O que foi que a pandemia influenciou nessa questão da economia e do avanço, principalmente, dessa questão da informática, da internet? Você sabe que quando a pessoa passa por um aperto, ela tem que se virar. Verdade. Ela não pode deixar as coisas acabarem, porque é uma sobrevivência dela, né? Da família. E isso, então, fez houve, inclusive, uma celeridade na questão digital, porque ela ia sendo muito lenta, principalmente no Brasil. E no interior, como a gente, no município de Santarém, idem, né? Mas a pandemia ela fez com que as pessoas pudessem realmente ter um olhar
de uma visão de longo prazo até, né? E de curto prazo, porque eu vou fechar a minha loja, de que maneira, né? Se eu não posso abrir, eu tenho que ir até onde? Até o consumidor, entendeu? Então, foram circunstâncias, é o que eu digo, o desafio faz você crescer. As dificuldades na vida. Você cresce muito mais nas dificuldades, porque quando você está no auge, você se acomoda, você fica tipo numa zona de conforto, porque você acha que você está bem, entende? E aí você não tem esse olhar, né? A dificuldade, ela traz que realmente você precisa. Aí eu tenho que aumentar minha receita, eu tenho que reduzir os meus custos, eu tenho que ter uma forma, né? Eu tenho que olhar o meu estoque, mercadorias, essa mercadoria eu tinha, só para dizer que eu tinha, porque se algum consumidor procurar, eu tenho, mas na pandemia você tem que estar colocando aquilo que realmente tem giro, né? Para poder você ter a receita, né? Então, você acredita que, assim, a gente pode considerar como uma nova era, digamos, que o comércio vive hoje, depois dessa situação? Com certeza, uma nova era. Muitos empresários mudaram a sua metodologia de trabalho exatamente por causa da pandemia. Muitos mudaram produtos, fizeram novos produtos, fizeram novas entregas, utilizaram as redes sociais, né? Outros trabalharam com outro sistema, né, digital. Então, foi uma forma assim que para a saúde foi assim terrível, né? Porque sim, com certeza. Tivemos muitas perdas, a economia também baixou muito, mas em termos de reflexão de ser humano, eu não digo nem como empresário, mas como ser humano, a pandemia trouxe melhor reflexão para a gente ter maior visão e melhor condições de vida. Sim. Como ser humano. Você cresceu como ser humano. Disso eu tenho certeza. Porque a questão que a senhora falou eu acho que é bem interessante, que a dificuldade, ela faz a gente evoluir. Faz. Para muita gente, não para todo mundo, claro. É claro, né? Às vezes tem pessoas que têm dificuldade. Sim, né? faz você evoluir, né? Uhum. E ela também te mostra outras situações. Oportunidades. Isso. As oportunidades apareceram muito que não eram vistas, entendeu? E você teve oportunidade. Acho que não era aproveitada porque não tinha necessidade. Não tinha necessidade. De ser aproveitada. Exatamente. Assim, agora, né, graças a Deus, a gente está começando a voltar a uma normalidade, né? As coisas, elas estão realmente se normalizando, continuando falando questão da pandemia. Você acredita que o mercado pode retroceder, digamos assim, com essa questão da tecnologia ou não? As pessoas pegaram o gosto e vai? Não, vai para frente. Com absoluta certeza. Não retroage mais nunca. Quem não entrar, está para trás. Agora, na verdade, quem ainda não entrou, vai ter que entrar. E quem fazer a opção para não perder venda, para não perder. Não, todo mundo vai ter que se adequar. Novo... é o caminho, entendeu? É a questão digital, é o grande caminho. Mas você pode ficar tanto físico como digital, entendeu? Isso daí não tem problema nenhum. Tem consumidor para tudo, né? Então, o comportamento do consumidor, você tem que estudar, né? Porque tem consumidor que quer ir à loja, que quer experimentar algo, quer olhar se é um móvel, quer ver se o tamanho dá, se não dá, se é uma roupa, se fica bem, gosta de olhar no espelho, né? E você olhando assim, às vezes você vai receber uma roupa pela internet e às vezes o seu tamanho era pequeno demais ou grande demais, você tem então... Tem gente que prefere o provador. Então tem consumidor para tudo. Tem, com certeza, tem consumidor para tudo. Trazendo agora, né, a gente está continuando falando sobre a questão de economia, a gente traz um pouco para Santarém mesmo, assim. Qual que você acredita que seja o perfil do consumidor santareno? Olha, o consumidor santareno, ele gosta muito de se vestir bem, né? Ele procura, é um povo que gosta de festa, que gosta de receber as pessoas em casa, né? De fazer encontros, de ir em barzinho, de ir em café,
é que antes não tinha isso, mas hoje essa tendência ela está sendo. Então, a população de Santarém, ela está com conhecimento maior e mais exigente, né? Até porque a gente também é uma cidade turística, né? E que você recebe, né? Você é um povo hospitaleiro, que todo mundo quando sai daqui diz, poxa, adorei o povo de Santarém. Então, o melhor de Santarém é o seu povo. O melhor de Santarém, nossa gente, é uma letra de música, né? Eu acho, né? Não sei. Sim, o melhor de Santarém realmente é a nossa gente, né? Pois é. E assim... E tem tudo, né, Santarém, né? Para suas belezas naturais. Então, o turismo tem que crescer muito ainda. Então, você vê o quanto que tem de oportunidade ainda para Santarém. Você acha que seria uma coisa que possa te dizer assim, precisa se investir nisso no turismo? A questão de entretenimentos, hotéis, né? Desses resorts que realmente, às vezes, parques temáticos, aquáticos, entende? Agora, assim, a questão nas praias em si. As praias, o que precisa, porque elas já têm a sua beleza, né? Sim, já oferece então, o natural, o que o povo santarém tem que ter é o cuidado da limpeza, do gostar, né? Você tem que amar a sua terra. Eu amo Santarém, entende? Então, eu não quero ver a Santarém suja, eu não quero ver Santarém... Então, o povo é que tem que colaborar para a sua beleza, né? Então, se eu estou numa praia, eu não vou jogar o lixo, não vou jogar o bolinho de piracuí que eu não comi, jogar fora, um papel, numa praia ou numa praça. Então, e a gente tem que ter essa educação, né? Essa conscientização, porque você já tem a beleza, Deus nos deu essa beleza. Então, o que a gente vai fazer mais do que isso? Dela, só cuidar, né? E tratar bem também, né? As pessoas tem o que atendimento, que as pessoas que têm a questão de gastronomia, que tenham um bom atendimento, que tenham preços acessíveis, né? Que sejam bastante educados, né? Que possam realmente fazer esse turista voltar e fazer com que o santareno se sinta orgulho da sua terra. Porque assim, a gente falou lá no comecinho, né, que o turismo movimenta bastante a economia uma economia imensa, imensa. Não é só no Sairé ou no final do ano, na área de praia. Hoje também a gente já está tendo turista fora da alta temporada, que é no inverno, nas chuvas, né? Porque você tem, por exemplo, a Floresta Encantada. Eu acho linda aquela localidade. Isso é a coisa mais linda que eu achava até que tinha que ser mais divulgada a Floresta Encantada. Muito mais divulgada a Floresta Encantada. Você faz o passeio pelo rio, vê essa imensidão de rio, né? Com uma floresta. Isso, poucas pessoas têm esse prazer, né? De ver, e nós temos tudo isso, né? E a gente está aqui no quintal, né? Eu moro onde vocês tiram férias. Exatamente. Então, o turismo é isso, é você realmente poder tratar sua cidade como ela merece, né? Para você viver e para você fazer com que os outros se sintam bem, né? Verdade. Então, continuando essa questão, bom, a gente está no inicinho do ano, né? E com certeza quando chega janeiro tem toda aquela situação de análise relacionada. O que a gente pode esperar da economia em 2023? Olha, é uma incógnita. Sabe aquele ponto de interrogação? É um ponto de interrogação. Primeiro, porque você vinha de um governo que ele estava por passar por pandemia e por guerra e conseguiu crescer, entendeu? Nós crescemos no PIB, nós voltamos a ser uma das grandes potências mundiais, o Brasil, e parou, né? Porque está entrando outro governo. E nós não sabemos realmente o que esse governo vai trazer para a economia, se nós vamos ter investidores, se vão continuar. Então, os investidores recuaram. Eu fiquei assustada com 2 dias do pregão, que as nossas estatais perderam 6,45%. A Petrobras, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Então, isso é assustador. Para um empresário investidor, ele recua. Dólar aumentando, entende? Bolsa caindo aqui no país. Sim. É preocupante. Entendi. Então, você tem que realmente ter pé no chão e esperar, porque
está muito cedo também, né? Sim. A gente tem que ver o que o governo, esse novo governo, vai trazer, né, de bom, né? A gente torce pelo Brasil. A gente tem que torcer pelo Brasil, né? Porque a gente está aqui, que né? A gente está e a gente tem que ter sobrevivência dos negócios, da família, como um todo. Então, nós temos que torcer pelo Brasil. Então, assim, por exemplo, é uma pessoa que está fazendo um planejamento, né, de abertura de negócio, por exemplo, agora. Eu orientaria para guardar um pouco. Esperar como as coisas vão se desenrolar. Como as coisas vão desenrolar. Agora, quem já iniciou tem que dar continuidade, não pode parar, entendeu? Sim. Um exemplo. Santarém, ela teve um ponto assim muito positivo desde 2019. Vem crescendo a construção civil, o setor imobiliário. Isso é verdade. Você vê aí grandes prédios verticais, né, residenciais, que estão realmente acontecendo em Santarém. Então, são projetos que não podem parar, né, porque a venda é até antecipada, você às vezes compra na planta e você tem um compromisso com o teu cliente, né? Então, você tem que dar continuidade. Mas o setor imobiliário está trazendo um retorno muito grande para a economia de Santarém, entende? Então, não pode recuar. E outra, também nós temos investimentos públicos, né? Tanto o governo do estado como o governo municipal, que você também não pode recuar. São emendas parlamentares que você tem que dar continuidade. Então, eu vejo que Santarém ela não vai sofrer tanto em função desses grandes investimentos que foram feitos em 2022, entendeu? E que vai dar uma continuidade. Agora, projeto que tem, por exemplo, eu conheço empresário que tem projetos e até de fazer outros, vamos dizer, edifícios verticais e vão aguardar, entende? O próprio agronegócio está preocupante, né? Então, você tem, assim, uma visão, um cenário que preocupa, né? E que você tem que ter pé no chão. Mas eu acredito que Santarém vai continuar crescendo, mesmo pela situação dela em termos de grandes investimentos que foram feitos em 2022. Entendi. Então, é mais uma questão de onda, né? Do que já foi investido. Então, esse trabalho vai dar continuidade. Vai dar continuidade. Aí Santarém vem tendo um saldo de emprego muito positivo. Nós fechamos, que eu digo até novembro, né? Santarém fechou com 2.618 saldo de emprego positivo. E isso é gratificante, entende? Tem várias aberturas de empresa dentro de setor gastronômico, setor de saúde, né? Parte de serviço, logística. Nós temos aqui uma possibilidade muito grande que já está acontecendo, que é a questão de você ter a potencialidade da logística, de você ter um centro comercial de distribuição de produtos, como combustíveis, entende? Sim. Nós temos combustíveis já empresas instaladas de grande porte e como temos outras já em implantação, acredito que daqui a 2 anos ela já esteja funcionando, que vai distribuir para o Centro-Oeste, para o Norte todo. Então, Santarém também termina alavancando a questão de geração de emprego. Sim, né? Essas empresas que já estão com esse projeto não param, elas têm que dar continuidade, entende? Então, a geração de emprego continua. Então, é o que eu digo. Esses investimentos que iniciaram, tem investimento que iniciou em 2020, que tem 4 anos de projeto para concluir. Então, vai dar continuidade, entende? Nós temos um agronegócio que é pujante também, com uma balança comercial que deu um superávit excelente, entende? Com um valor significante para Santarém, na movimentação tanto de exportação de grãos como de importação de fertilizantes. Então, essa troca de exportação e importação deu um superávit bem positivo para Santarém. Né? O que a gente pode observar, a senhora falando sobre a questão do agronegócio, é que nesses últimos anos ele vem se expandindo, né? De maneira significativa nessa região. Santarém ela é estratégica em termos geográficos, né? Nós estamos realmente muito próximos do continente asiático
E você vê que todo o grão do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, está vindo via ou rodovia Santarém-Cuiabá ou via Miritituba por barcaças, né? E das barcaças vem para o Porto de Santarém para poder fazer o transbordo para os navios. E isso tudo é movimentação, é serviço que você tem, que abre um leque muito grande dentro dessa cadeia, né? É uma cadeia de valor. E que daqui vai exporta. Quando você não tem aqui, você ou ele segue para Barcarena, ou segue para o Amapá, mas a maior parte fica em Santarém para seguir para o exterior, entendeu? Essas mercadorias de grãos, de soja e de milho, né? Então, Santarém tem essa facilidade, né, da logística favorável, né, para a sua economia. Existe algum projeto, né, que seja de grande porte, que esteja sendo desenvolvido ou de previsão dentro do agronegócio para agora? Não, nós temos o distrito industrial, que aí vai abranger todas as cadeias produtivas, né? Uhum. O distrito industrial é um trabalho que está sendo em parceria da Prefeitura de Santarém junto com a Associação Comercial e que eu acredito que este ano a gente possa já estar na parte documental da área, né, a ser explorada. O governo do estado também entra com a sua parceria em termos de desapropriação de área, em termos do próprio condomínio de edificações, né, e questão energética, questão de meio ambiente. E aí vai ter oportunidade para muitas empresas se instalarem no distrito industrial. Vai ser uma grande geração de emprego, né? E uma outra oportunidade que nós temos é a área portuária 2. Essa área, como aqui na CDP, nós estamos já com um gargalo, né? Então, até no porto público, né? Então, esse porto público, em termos de atracação nos pier, ele já está mesmo saturado, já não tem mais área para isso. Mas foi feito um estudo que é o navio ficar em fundeio. E isso é fantástico, porque traz uma economia muito grande para a questão de quem está trabalhando com essa parte da exportação, né? Porque você fica fora e você só faz o traspasse, fica atracado em boias, né? Sim. E isso vai crescer muito, vai ter um ganho muito grande com relação a essa questão da área de fundeio. Grandes navios vão atracar aí. É outra coisa que Santarém tem essa chance da economia não ficar muito para trás, né? Com esses grandes projetos. Com esses, né, grandes projetos. A senhora falou sobre a questão do o centro industrial, é isso? Distrito industrial. O que na prática ele realiza? Ele realiza que ele dá a oportunidade de você comprar uma área de uma indústria, são indústrias. E você sabe que indústria ele abre um leque geral, né? Você aumenta o número de empregados na área industrial, né? Porque você tem a indústria ela trabalha com o setor elétrico, civil, hidráulico, administrativo, né, de pintura, de solda, é imenso. O trabalho de uma indústria, você não tem ideia quanto que a gente realmente tem de prestação de serviço, né? E, às vezes, ou você faz serviço fora, ou você contrata as pessoas dentro da indústria para estar trabalhando com relação a isso. Então, você pode ter indústria de alimento, indústria de as cerâmicas, madeireiras, indústria de MDF, vários tipos de indústria para dentro do distrito industrial. E outro que a gente também vê como uma grande oportunidade, não só para Santarém, mas para o Brasil como um todo, que é a bioeconomia, a bioindústria, que você vem num projeto de bioeconomia, que é você aproveitar os seus recursos naturais, tirar algo ou para a parte de farmácia ou de cosméticos, né? Você, por exemplo, você hoje não vê o cupuaçu sendo utilizado na área de cosméticos? Sim, bastante, né? Inclusive. Andiroba e tudo. Então, a gente tem muito a estudar a nossa biodiversidade para poder transformar isso em industrializando, né? Com certeza. Então, vai ter o polo de bioeconomia dentro, né? E também isso reflete para Santarém. Em Belterra foi criado, ainda não foi inaugurado, o Museu de Ciência da Amazônia. Também vai ter vários laboratórios de estudo, principalmente na área de medicina, né? O Instituto Butantan vai estar lá,
né, para poder, então, dentro da saúde, a Amazônia pode contribuir com o mundo inteiro, né? Então, esses laboratórios também vão se instalar e isso vai refletir também aqui para Santarém, né? Esse é um projeto para médio, curto, longo prazo? Não, o do Museu de Ciência? Não, do Distrito Industrial. O Distrito Industrial de médio prazo. Para médio prazo. Médio prazo. Porque o que ocorre? Quando você, depois da documentação está ok, junto a cartório, junto ao INCRA, né? Aí você vai para a área governamental, que o governo passa para a sua Procuradoria Geral, né, do Estado, para analisar se aquela área ela está realmente apta para o governo desapropriar, porque é áreas privadas, vamos dizer assim. Sim, entendi. Depois disso, você tem um projeto, né, executivo, né, para poder fazer, o qual, conforme o lote, que você tem a 200 e tantos hectares, então você vai distribuir isso em lotes de quanto? Que tipo de indústria que vão para lá? Então, você tem que fazer atração de investidores para poder se instalar dentro desse distrito. Aí você tem que fazer todo o processo de ambiental, de esgoto, sanitário, energético, né? Porque a indústria é a questão, principalmente de energia, né? Que a indústria consome muita energia. Então, você tem todo esse trabalho para depois as indústrias se instalarem e funcionarem. É de médio a longo. É de médio a longo prazo. Verdade. Bom, a gente já falou bastante, né? A verdade, um pouco, porque tinha bastante coisa ainda para a gente falar sobre essa questão econômica, principalmente para Santarém. Mas é bom a gente ter, principalmente, esse balanço positivo, digamos assim, né? A questão de emprego, de investimento e crescimento, que é uma coisa que a gente tem observado muito, que é o caso, como você falou, do setor de construção, né? E também o setor imobiliário, enfim. Notícias boas, né? Sim. Para a gente, para 2023. Esses outros projetos, né? Cada vez que a prefeitura investe numa rua de asfalto, você dá uma dignidade para a população que mora lá e é uma oportunidade para você fazer algo dentro daquela área. Isso mesmo. E valorização da localidade. Isso, é uma coisa que a gente observa então, muito. Então, é uma coisa assim muito positiva. Você vê aí, daqui a pouco uma Moaçara vai estar com vários prédios, várias residências, entende? Eu acho aquela obra, assim, um espetáculo. Eu acho que foi uma ideia muito boa. Muito boa. Porque ela desafogou o acesso a um dos nossos principais setores de turismo, né? Exatamente. Que são a linha de Alter do Chão. Isso. Né? E ela também deu uma facilidade muito grande, principalmente para quem mora para ali, para poder não ficar ali naquela situação toda da Fernando Guilhom. Né? Que está realmente bem sobrecarregada ali o tráfego, carregada, né? mesmo. Sobrecarregada mesmo, né? Verdade. E o município, ele realmente, o governo municipal, ele vem tendo esse olhar, né, para Santarém muito bom, né? Então, se você no seu asfalto, com a questão de infraestrutura de uma forma geral, né, e dentro da saúde, da educação e do próprio desenvolvimento, né, com a atração de investidores. Então, isso é muito positivo, né? É verdade. Dona Rosa, eu estava aqui agora, a senhora falando aí, finalizando, eu fiquei imaginando, né? A gente conhece as pessoas e se a gente não sentar ali para conversar e bater um papo, raramente você vai ter a possibilidade de descobrir, né, todas aquelas coisas que aquela pessoa sabe. Né? Sim, com tudo certeza. que ela acumulou de conhecimento e tudo. Verdade. E olha, vou lhe falar, para mim foi maravilhoso ter lhe convidado para vir aqui para a gente bater esse papo. Para mim foi um prazer também. De verdade. Uhum. E assim... Espero que eu tenha atendido, né? Não, com certeza. Está sendo, na verdade, maravilhoso. E eu queria que a gente... Eu tinha pensado, inclusive, no início sobre isso, que, assim, com certeza, a senhora, por ocupar não só a posição profissional que ocupa, mas por toda a sua persistência, né, dentro aí da sua função e tudo, a senhora já inspira muita gente. Né? E eu acho que isso é aquilo que a senhora falou, para eu aprender eu preciso estar perto de alguém que sabe. Então eu tenho certeza que a senhora já inspira hoje muita gente. Mas aí eu gostaria de saber o que lhe inspira.
O que lhe inspira, assim, a todo esse conhecimento, né? A estar sempre atrás de mais, como a senhora falou. Eu gosto da área de desenvolvimento porque eu gosto de saber que eu estou ajudando alguém. Exatamente. Estou ajudando uma cidade, né? Sim, com certeza. Olha, questão de inspiração, eu vejo muito assim. Para você crescer, você tem que estar aprendendo. Sim. Tá? Então, como eu tenho também a prestação de serviço como consultor empresarial, eu tenho que ter uma visão geral da situação, né? De várias empresas, né? É empresa como indústria, é empresa de serviço, é empresa de comércio, né? É de varejo. Então, você tem que estar estudando, né? E cada vez que eu vejo que é uma situação um desconhecido para mim, eu me inspiro para poder eu conhecer, entendeu? Sim. Ou seja, o desconhecido me inspira. Entendi. Entendeu? Digamos, poxa, eu não entendo, eu queria aprender muito mais sobre marketing digital. Eu tenho dificuldade, entendeu? Então, isso para mim vai me inspirar para poder eu aprender. A buscar o conhecimento. Então, as dificuldades me inspiram a conhecer. Então... Entendi. Entendeu? A senhora é movida pelo desafio. Movida pelo desafio, exatamente. Você usou o termo certo, movida pelo desafio. Eu não considero as coisas perdidas de antemão, sabe? Não vai dar certo. Isso é... Tem muita gente que puxa para trás, né? A corda, sim, né? Sim. Isso não vai dar certo. Mas quando isso não vai? Eu digo, vai. E quem não quer ir, eu faço. Eu vou, sozinha. Entendeu? A senhora é persistente mesmo. Eu sou persistente. Que maravilha. Eu só vejo mesmo quando as coisas... Eu fui no último patamar e que realmente não deu. Mas eu, pelo menos, tive um caminho. E esse caminho é um aprendizado. Isso. E não pode dizer que não tentou também, né? Não tentou. Nunca a gente não vai saber se vai dar certo se não tentar, né? Verdade. Então já ficou aí também como uma mensagem, né? Olha, tudo pode ser mudado, mas nada será mudado se você não tomar uma iniciativa. Muito bem. Olha, isso inclusive serve para você que estava pensando, né? Se você ia ou não, sei lá, começar um negócio em 2023, dar uma mudada na sua vida, tudo pode ser mudado. Mas nada será mudado se você não começar. Se você não começar essa mudança. Dona Rose, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer poder conhecê-la, viu? Eu fico muito feliz, gostei muito, fiz o convite de cara, a senhora topou, é um projeto inicial e tudo, então, pela sua boa vontade, sabe, pelo conhecimento partilhado, agradeço muito mesmo, muito obrigada. Eu desejo sucesso para vocês, eu tenho certeza que esse caminho vai ser longo para vocês, viu? Sim, mas agora eu vou sempre lembrar que a gente tem que vencer os desafios, né? Vencer os desafios, não adianta, quebrou uma máquina, não, vai ter que buscar, entendeu? Vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer de outro jeito, tem que ter alternativas na vida, nós temos que ter alternativas, né? E aí você tem que abrir a sua mente para isso, né? Verdade. Tem um livro que eu acho assim que é excelente, que é Vencer... Não, que é do Jack Welch, parece que o nome dele era Vencedor Campeão. E ele, nessa obra, ele coloca como você pode vencer na vida, tanto profissional como pessoal, né? E ele te dá, assim, uns starts da vida que você faz uma reflexão fantástica, sabe? E também ele te dá uns conselhos em termos de liderança, em termos de gestão empresarial. É muito bom. Um outro também, que agora que eu estou até lendo, que é os efeitos de encantamento da Disney para atendimento ao cliente. Porque é uma metodologia da Disney que você se encanta, né? Então, isso pode ser aplicado em qualquer empresa. Sim, eles são uma das maiores empresas do mundo, né? Se você for buscar nessa questão empresarial, eles deram certo demais, né? Eu ainda vou convidá-los para fazer a Disney na Amazônia, aqui em Santarém. Muito bem, tá aí. Um projeto a longo prazo. A longo prazo. Muito obrigada mais uma vez, Dona Rose. Tá, obrigada também. Foi um prazer, né?
E eu gostaria, claro, de agradecer, né, a cada um de vocês e também já convidar para o nosso próximo podcast, que a gente vai estar divulgando aí, entrevistado. Logo, logo vai ser um ao vivo, o nosso bate-papo, né? Agradecer também, especialmente aí, a uma galera que acreditou, né, na gente, já desde o inicinho, que já está aqui fazendo parte da nossa equipe, né? A Aline, Make e Acessório, que acreditou desde o comecinho no nosso trabalho também. Muito obrigada, viu, Aline? E também, né, ao responsável aqui do nossa base, né, da mesa. O responsável aqui da base da mesa, que é a LM Ferro e Aço, que foi também um dos que comprou a nossa ideia. Olha, o nosso podcast, ele começou aí, acho que a ser gestado, falei assim, não, tem uns 2 anos que a gente está pensando nisso. Falei assim, não, tá na técnica ali, viu, gente? Antes de finalizar, tem acho que uns 2 anos que a gente está pensando no projeto. Ele falou assim, Nath, vamos fazer? Eu falei, bora. Vamos fazer, vamos, né? Aí, acreditou. Acreditei, né? E todo o tempo, olha, agora eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Para você ter uma ideia, eu engravidei, tive a minha filha, que já tem 1 aninho. E aí agora ele falou, vamos para frente agora, vamos realizar. Eu acredito que era para ter sido realmente esse início de 2023 o nosso pontapé inicial, e aqui a gente continua, né, no próximo episódio, no próximo, sempre contando com vocês e assim, sempre trazendo esses assuntos bem relevantes, viu? Muito obrigada, boa noite, até quinta. Boa noite.